Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mestre Puro. Gente, é assim, vocês sabem que eu tento escolher as pessoas que eu acho que têm mais qualificação para falar para os diversos assuntos que vão de alguma forma impactar beneficamente na sua vida, né? Falar de qualidade de vida, de estilo de vida, eu acho que é quase chovendo molhado. A gente vai falar de assuntos que podem realmente impactar a sua vida. Hoje a gente vai falar de duas coisas que são... nós vamos falar de uma profissão que é muito legal, nós vamos falar de uma pessoa que é muito legal, é uma pessoa que está lá na trainer com a gente treinando, está fazendo exercício físico, tem uma formação universitária legal e lida com um trabalho que gera uma certa dúvida entre se é isso, se é esse caminho ou é aquele caminho. Nós estamos falando da acupuntura. E nós vamos falar da acupuntura, nós vamos falar de condromalácia patelar. E vocês, principalmente mulheres que têm dores no joelho, alguém que está começando a sentir, conhece alguém que tem, fala, cara, você precisa assistir esse podcast, tá bom? Eu vou tentar contribuir o máximo que eu puder com essa pessoa, tá bom? A Milane está aqui. Milane, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Gostaria que você se apresentasse para a galera. Fala o que você quiser, a câmera é sua, o microfone é seu, fica à vontade. Tá bom? Obrigada de coração. Achei muito legal a iniciativa da gente ter um podcast realmente útil, né? Que vai ajudar as pessoas de fato, realmente. Essa é a nossa missão. Isso mesmo. Bom, gente, eu sou a Milane, sou professora, estou na saúde há 22 anos. Carinha de jovem, mas comecei muito cedo. Então, eu acho que vou ter que pôr um pouquinho de maquiagem aqui também, porque eu vou ficar muito velho perto dessa galera aqui, né? Já sou, mas enfim. Vamos lá, eu comecei na saúde. Você se formou super cedo. Eu na verdade, eu comecei a fazer um curso técnico junto com o ensino médio. Ok. Então, aos 19 anos, eu Que já curso era? estava em enfermagem. Oh, Então, eu vim de uma área técnica. legal. E com 19 anos já estava atuando no maior hospital do Vale do Paraíba, concursada, né? A minha trajetória em serviço público também é muito extensa, né? São 18 anos de serviço público, tanto em hospital quanto em saúde primária, posto de saúde. Tive também uma trajetória, porque fiz faculdade, fiz a minha graduação toda lá em São José dos Campos, na Universidade do Vale do Paraíba, uma excelente universidade, tenho muito orgulho de ter Bom, né, estudado. gente? Alguém que fale bem da sua formação, né? Eu falo muito bem da minha aqui no UMC também. E depois fiz um mestrado, daí fiz na UMC, né? Inclusive foi lá que te conheci, isso há mais de 10 anos atrás, né? Há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Fui um tempo para a área acadêmica, depois voltei para serviço público e nesse meio tempo me apaixonei pelas terapias integrativas, pela acupuntura. Me apaixonei pela necessidade, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a condromalácia, condropatia, dor no joelho. Perfeito. E veio da minha necessidade de ter tido, né? Sério? De ter tido, muito jovem ainda, né? Tá. E daí ter precisado... Você teve a chamada dor de crescimento? Não, porque você não. Não teve. Tá. É a condromalácia ou a condropatia. Isso. Avaliada. Fez exame, tudo? Fiz exame, ressonância, tudo. Top. E fiz todo o processo. Legal. Engasguei com a saliva. Não tem problema. Isso, você passou por uma avaliação com o ortopedista, você passou pelo exame de imagem, voltou. Aquilo tudo todo mundo faz. Voltou para o ortopedista. Tratamento fisioterápico a princípio, foi isso? Fisioterapia, a fisioterapia dita tradicional? Aquele negócio choquinho, tudo igual gelo, todo ultrassom, mundo. laser. Passei pelo processo das infiltrações, né? Que vai, coloca ácido. O hialurônico. Hialurônico, só que daí foi colocado também um excesso de corticoide e desenvolvi alergia. Tava bem e na ressonância tava dando grau 4 já. Uau! Galera, para quem não sabe, são 4 graus. Milene já estava no 4º grau. Isso. Indo para uma deteriorização articular. Isso. Então, qual que foi o processo? Depois de ter chego nisso, a indicação era cirúrgica. Então, passa por todos os processos e indicação cirúrgica. Antes da cirurgia,
vamos para a medicação muito forte. Ok. E daí foi colocado, vai tomar tarja preta para dor. E daí eu falei, preciso de uma alternativa. Mas caramba! Não, a gente sabe como funciona, Marcos. Mas você não... vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta aqui, e não quero atrapalhar seu raciocínio, mas eu recebi mulheres na pandemia que não estavam conseguindo sentar no vaso sanitário. Só iam em banheiros deficientes porque não conseguiam agachar, porque sentiam dor. Então eles tinham que segurar na barra de deficiência para poder sentar no vaso. Você estava nesse nível, então? Eu estava com muita dor. E daí eu tinha um filho muito pequenininho, ainda teve essa questão de segurar no colo, não conseguia. Agachar, se pegar. Isso. Tá. E daí a virada de chave foi justamente, me indicaram um tratamento de acupuntura. Tá. Né? Eu me apaixonei tanto por tudo que aconteceu comigo. Foi aí que começou? Que daí eu falei, eu preciso trabalhar com isso. Que legal. Fui procurar a escola de acupuntura. Eu sou formada no SEATA, que hoje é a escola mais antiga, né? É a referência do Brasil, escola... fica no Pinheiros, em São Paulo, tá? Quem está à frente dessa escola é o grande mestre Dr. Vutal Quan, né? Um cara sensacional. Pensa numa pessoa, uma das mais inteligentes do Brasil, com certeza ele vai estar na lista. Ou até uma pessoa tão importante para nós, porque ele é médico formado pela USP, foi o primeiro do vestibular, na época veio da China, imagina, um chinês, né? Estudou português, passou em primeiro lugar em medicina na USP. Caramba. E ele fez com que um grande movimento no nosso país acontecesse a favor dos profissionais não médicos atuarem como acupunturistas. Então, se não fosse por ele, talvez não estaria atuando, tá? Então, eu venho dessa escola, que é o SEATA, onde hoje eu sou docente lá dentro, né? Uau. Inclusive, final desse mês tem o maior congresso de acupuntura do país, onde, graças a Deus, estarei mais uma vez palestrando. Divulga depois isso aí pra gente, isso, né? Na próxima muito aí legal. A gente vai divulgando. No final desse mês de agosto? Isso, dia 31 de agosto. Legal. Vou participar como palestrante mais uma vez. Estou muito feliz, lógico, né? Claro, com essa oportunidade, essa visibilidade. E o que acontece? Eu me envolvi nisso e decidi abrir o consultório. Então, hoje no bairro do Mogilar, pertinho da Trainer, hein? Do lado da Trainer, paralelo, na quadra, né? Nós temos um consultório, eu e meu esposo. Já fui lá, já que inclusive já foi lá. Sim, gostou? Adorei. Adorou? Adorei. Sim. Uma estrutura legal, de clínica, consultório aconchegante. E a gente no Mogilar já fez 5 anos ali de consultório com muito sucesso, graças a Deus, e as indicações. Minha filha já foi. Sua filha passa, inclusive. Ontem atendi sua filha. Exatamente. Ontem atendi sua filha. Exatamente. Né? Ela ficou super feliz. Não acredito que a menina vai. Eu falei, vai. Mas como você acertou? Não, a gente se encontrou aqui na academia, conversamos e em 5 minutos já fizemos um alinhamento já. Sim, que legal. Muito bom, graças a Deus. E daí eu queria entrar nesse âmbito sobre, eu queria muito levantar uma bandeira, eu não gosto de levantar bandeira, mas essa eu queria levantar, de que o que eu faço, a acupuntura, é 100% científica, tá? Muita gente, eu escuto uma frase que me deixa muito irritada, eu não faço porque eu não acredito. Desde quando precisa acreditar em algo que já é comprovado cientificamente? A acupuntura, Marcos, tem 5.000 anos. Posso fazer um adendo? Posso fazer um adendo? Galera, eu faço acupuntura há 35 anos. Olha. Há 35 anos atrás, eu já fazia acupuntura. Já se decepcionou com algum Jamais. Só para relembrar, galera, para quem não sabe, eu fui metalúrgico, fui peão de fábrica. Sim. Na década de 80. Okay. Né? Então, eu era ferramenteiro e eu trabalhava numa posição muito desconfortável, que era uma ferramenta bem de precisão, e eu precisava passar o dia inteiro esfregando um ferro com uma limazinha ali de precisão e tal. Era maluquice, assim, a postura de trabalho era terrível. Eu tinha uma dor cervical e uma dor dorso-lombar. Essa dorso-lombar, no último ano, de 365 dias do ano, eu fiquei 125 parado de dor. Caramba! E a única coisa que me servia, que me tirava, me fazia voltar ao trabalho, era a acupuntura. Legal. Entendeu? Legal. Óbvio que eu precisava fortalecer, óbvio que eu tinha uma profissão que era toda pior do que dentista. Dentista é uma profissão que sofre bastante pela postura de trabalho.
Mas a minha postura de trabalho era terrível, né? Entendi. Então, assim, eu vivenciei a acupuntura, você é jovem, mas você estava criança ainda, eu já estava fazendo acupuntura. Óbvio que não dei para esse lado, porque aí logo em seguida eu fui fazer educação física e tal. Mas eu vivenciei a acupuntura de uma forma, e a massagem também, a massoterapia, que era de um oriental. Sim. Muitos anos aqui no Brasil e tal, que eu ia lá para ele sistematicamente para tentar. Era fisioterapia e eu tinha que fazer acupuntura junto com ele. Ótimo, então, galera, não é excelente. uma brincadeira e não é uma coisa, não é de ontem. Eu sei que para alguns aí vai falar acupuntura, pensa numa agulha que vai enfiar, que enfia no dedo, na orelha e tal, não sei o quê. É muito mais do que isso, tá bom? Dá para falar um pouquinho mais sobre a ciência, já que você fala assim, isso é uma ciência? Sim. Como é essa ciência? Para quem não entende, como é que eu explicaria essa acupuntura para essa pessoa? Como você falou, não precisa acreditar, precisa aceitar que isso tem resultado e que tem comprovação científica. E dá uma chance. Isso. Qual é a base, né, da acupuntura? Antes de falar da base, vou falar para você um dado aqui que eu peguei da Unesco. Para quem não sabe, a Unesco é a Organização das Nações Unidas, né? Educação, Ciência e Cultura. A Unesco fala o seguinte: acupuntura, prática declarada patrimônio cultural intangível da humanidade. Olha. Para mim funcionou. Ok. Estudo da Fiocruz, tá? Eles pegaram de 2000 a 2014, só no Brasil, 9.301 artigos publicados. Uau. Isso em português, Marcos. Só aqui. Português, língua portuguesa. A gente sabe que o forte acupuntura é Oriente, tá? Então você pega China, da onde veio, né? Sim. China, Coreia e Japão, tá? Aí a gente tem também uma forte ali na França, que é a auriculoterapia mais francesa, tá? Quando a gente fala assim, como é que funciona? Vamos tentar explicar, tá? Vamos lá. O nosso corpo, ele tem vários canais de energia. Aí tem os mapas. Provavelmente alguém já viu um boneco de acupuntura e tal. Deveria ter trazido o meu. Dentro de casa. Vou trazer. Aquele quadro assim, sabe? O corpo humano. Então, cada canal de energia, ele chama meridiano, tá? Cada meridiano... Só para lembrar que eu acertei, tá? Acertou, lógico. Durante a semana, a gente conversou na academia. Falei, são os meridianos? Ela falou, é isso aí. Verdade. Sucesso. Eu fiquei feliz. Você vê que a experiência funciona, né? E daí, cada meridiano, ou ele é referente a um órgão ou uma víscera, tá? E daí, cada meridiano tem pontos. E daí, são chamados pontos de acupuntura. Tá. Então, pontos básicos, a gente tem 367, se não me engano, tá? Se eu errei, foi por 1 ou 2. Tá. Para mais ou para menos. Tá dentro da tolerância. E tem mais de 300 pontos extras, né? Então, fora dos meridianos, também tem pontos extras, tá? Então, o que acontece? É como se fosse... Eu explico para os pacientes o seguinte. Imagina... Vai falando comigo como se eu estivesse realmente tentando conversar. Imagina que eu tenho aqui uma rua. E essa rua está muito suja. Ela está bloqueada. Então, dependendo do ponto de acupuntura, ela vai funcionar como se fosse uma limpeza, uma vassoura, um esguicho de água. Legal. Então, eu vou limpando esse canal. Então, todas as vezes que eu tenho um bloqueio em determinado canal, eu tenho uma dor, eu tenho uma emoção, eu tenho alguma coisa em desarmonia. Okay. Então, eu aciono esse ponto e libero o canal. Então, eu faço o fluxo girar dentro da pessoa. Um fluxo de energia. De energia. Que é capaz de fazer mudanças estruturais. A gente está falando de coisa concreta. Então, por exemplo, eu vou tratar depressão. Eu tenho capacidade de, se acertar os pontos, obviamente, né? Sim. Você mudar a bioquímica cerebral. Tirar a pessoa de uma depressão, por exemplo. Tá? E daí eu já vou até puxar o gancho sem remédio, sem contaminação, Marcos. Esse é o fato. Sim, porque você já chega, a pessoa já chega para você ou contaminada pelo remédio ou com essa energia bloqueada, que pode ser até sendo causada por algum fármaco, alguma droga que tenha causado isso. Aí você vai lá com a agulha
e consegue desbloquear, consegue limpar esse canal para que essa energia no teu corpo flua naturalmente. Exatamente. Sensacional, sensacional. Deu para entender? Sim, isso, e já dentro desse caminho, na época, quando eu fiz mais tempo, eles também usavam a agulha e usavam, eu não sei, uma espécie de incenso e acendia, assim, fazia umas marquinhas, queimavam, assim. Sim. Existe dentro da acupuntura um leque gigante, né? Isso que você fez chamar... instrumentos, digamos. Tá. Então tem um leque de opções de técnicas. Então a agulha é inserção, né? Então eu faço um estímulo com a agulha. Lembrando, Marcos, que a agulha é do tamanho de um fiozinho de cabelo, né? Quanto penetra na pele? Depende. Tem pontos que são muito superficiais. E tem pontos que a gente prefere fazer um pouquinho... Tem pouca musculatura e tal. Isso, tem pontos que são superficiais. Tem poucos pontos que faz uma inserção um pouquinho mais profunda. Tá? Então, depende. Mas a maioria é superficial. Tá? E tem também diferenças, por exemplo, a acupuntura chinesa com a japonesa. A japonesa é extremamente superficial, quase nem toca, e a japonesa é nesse estilo. A chinesa talvez não. Um pouco mais. E daí tem pontos que a gente aprofunda, outros não, tá? Não tem necessidade. Já falando aí com a galera, porque eu não sentia nada. Ele tem um limitadorzinho, eu não sei ainda se a técnica é essa. Ele punha a agulha no limitadorzinho, chegava dentro. O mandril. O mandril. O mandril. Eu me lembro a profissão que eu era de... E daí, Marcos... Não é assim? Põe ele adentro, vai lá, acha... Galera, mas é muito legal. Assim, chega a pessoa fazer, dá uma batidinha só, não é isso? Ele penetra a medida em que ele permite, não é isso? A maioria dos orientais não gostam de usar mandril, tá? Mas eu acho que o fato de eu encostar o mandril na pele... dessensibiliza um pouco o local. Concordo com você. E daí, dessensibilizando, você tem um toque sutil, rápido, né? E diminui um pouco a dor. Não é todo profissional que gosta de usar, tá bom? Mandril. Isso que você falou do calor chama moxa. Moxa terapia ou moxa bustão. Agora veio tudo na minha mente. Isso. E daí, a moxa, ela é feita de uma erva chamada artemisia. E essa artemisia é extremamente anti-inflamatória. Então, você combina o calor, que é terapêutico, com a ação da artemisia anti-inflamatória. Aí você usou uma técnica japonesa, que é aquela que queima direto. A gente tem uns bastões grandes. O calor penetra, né? Penetra. Aí tem bastão grande, que parece um charutão, que a gente só chega perto e encosta. Fiz isso também. Isso. Olha, eu uso, tudo na minha mente. Eu chamo de caixa mágica. É uma caixinha, é um berço de moxa que coloca e deixa, por exemplo, na coluna ali um tempão. Aí fica um tempo grande. Tem a moxa de lã. Só de moxa a gente deve ter mais de 30 tipos. Caramba! E 30 técnicas diferentes. Ou seja, o negócio só de moxa. Caramba. Né? E daí a medicina oriental é incrível, né? E você sabe como que descobriram que tem 5.000 anos, Marcos? Não. Arqueólogos encontraram uma estátua de bronze já com os tracinhos e os pontinhos marcados. Então, quando descasca ali o metal pela arqueologia, é isso mesmo? Sim, posso estar falando besteira? Os arqueólogos vão lá com aquela... pincelzinho, vão tirando para descobrir, para não deteriorar. Como é que chama? Pelo estudo do metal, eles a gente sabe quanto tempo. Então, essa estátua já tinha, quando descobriram... 5.000 anos, o tempo que ela tinha. Imagina aí, quando descobriram quem foi que fez até produzir até aquilo. Nossa, porque aquilo então, a gente não tem um corpo humano hoje, dizendo quais seriam os pontos. Uau! E daí essa estatuazinha que, por isso que a gente sabe que tem mais de 5.000 anos. Sim, porque para imaginar, né, gente? Vamos imaginar da seguinte forma, não tinha remédio para dor, tinha remédio para dor de dente. Devia ter cárie pra caramba, não tinha remédio para dor de cabeça. Sim. Não tinha enxaqueca, não tinha... Tudo bem que eu acho que até a vida devia ser melhor, não devia ter tantos problemas assim, porque a vida era muito mais natural. Sim. Mas quando você tinha alguma coisa, como você tirava a dor? Não é? As coisas vão vir na minha mente. Ela fala assim, eu tô com dor de cabeça. Isso vai sair 20, 30 anos. Você aperta a mão aqui assim, ó. Sim. E aí diminui a dor. Sim. São os meridianos, são os pontos. Aqui é um ponto de acupuntura que chama IG4, intestino grosso 4. Tá vendo? Né? Da cintura para cima é um ponto analgésico. Ah lá.
Então, tá Maravilhoso. certo. É um dos que eu mais uso. E tem essa relação de dor, por exemplo? Lógico. Se eu apertar estiver doendo muito, é porque tem algum problema ali? Existe uma correlação? Existe isso? Quando, Se você põe uma por agulha, exemplo, pô, doeu bastante. É. Você identifica isso? Por exemplo, se você tem um meridiano bloqueado, esse ponto vai estar mais sensibilizado. Tá. Então, às vezes, Aí. o que é bem comum Que também, legal. não sei se já aconteceu com você, você levar um choque. Aí dá a batidinha, entra a agulha, nossa, deu um choque, Aconteceu. né? Acontecia, Imagina, com frequência até, pra tá? verdade. Imagina assim, ó, uma mangueira. Aí ela tá entupida. Aí você liga a água com tudo. Ela Tá. não vai dar um... Pum, corre rápido. Isso, Tá. É essa energia que corre ali. isso. Então você acerta esse meridiano, ele corre rapidinho. Ele vai desbloquear. Aí vem esse Às vezes desconforto, dá essa uma dorzinha. sensação de choque. Passa rápido. Passa rápido. É. Né? E isso assim, eu, sei lá, é um tratamento que eu posso usar a acupuntura de forma isolada hoje, tá? Vamos falar de hoje. Eu tenho, eu falei da enxaqueca, pode ser? Pode? Pode? A enxaqueca. Eu tenho enxaqueca, não tenho, mas vamos lá, eu Ok. conheço várias pessoas que têm. Ok. Aí tinham pontos que colocavam, quando eu chegava às vezes antes lá, ele estava fazendo acupuntura nas mulheres que têm mais enxaqueca e tal, eu via lá direitinho e tal, não sei o quê. Sozinho, sem a medicação, ou usa profilático, ou faz para tirar dor, em que momento a acupuntura beneficiaria essa pessoa que deseja fazer acupuntura? Não se aguenta mais tomar remédio, já está afetando o estômago dela, já está afetando o rim dela. Em que ponto isso ajuda? Em que ponto vocês conseguem ajudar a Então, acupuntura? o grande lance da acupuntura, Marcos, é que a gente trata a dor e a causa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Entendi. Então, na dor de cabeça, Ele é tem uma multifatorial, causa. né? Você tem. A dor de cabeça é a maior anamnese que a gente tem na acupuntura. Pode vir, às vezes, de uma relação, de uma deficiência de energia da mãe, intraútero. Uau, Né? tá. Então, Você você tem trouxe. questões muito simples, que é excesso de tela, não sei o quê, ou uma deficiência lá da mãe. A mamãe que tem muitos filhos, você foi o 10º filho, Tá. tá? Você já veio com o Ti fraco, Tá. o Ti energia, né? Ti. Ti, QI, Legal. Tá. tá? Então você já vem com o Ti fraco, alguma coisa você vai desenvolver, mas estresse seria um fator? Então você vai lá, pode fazer acupuntura para amenizar a dor e você já vai tentar, através de uma anamnese, das questões Isso. de apalpação ou com mesmo com agulha, você já vai Trabalhar a fazendo causa. um diagnóstico disso Isso. e já sabe para que caminho você vai tomar. Isso. Pô, sensacional. Uma boa avaliação, né? Sensacional. Faz uma boa avaliação e você consegue tratar a causa. Legal. Então, vamos voltar pro joelho, que eu quero falar do joelho, que é muito legal, a emoção do joelho. Sabia que o joelho tem emoção? Pergunta pro joelho. O meu tem. O judio dele pra caramba já faz 50. Faz 45 anos que eu faço musculação. E eu agacho até lá embaixo, meu joelho tá judiado. Mas ele não dói, ele não tem nenhum tipo de problema. E é isso aí. Pela medicina tradicional chinesa, qual que é a relação da emoção com o joelho? Falta de flexibilidade. Ok. Capacidade de avançar na vida. Essa é outra coisa. É mesmo? Medo. Fiz uma lista aqui para não Pô, me perder. o medo, o que ele é? Ó. Ele é adrenérgico. Se ele é adrenérgico, o que ele faz? Inação, eu fico parado, tenso. Aí, e isso vai chegando e chega na minha articulação. Ó, insegurança, resistência à mudança. Ó, a pessoa tá com resistência à mudança. Aí você pega assim, ó. Deus, que É coisa tudo, gente, são legal, sentimentos que nós temos que se manifestam fisicamente. Sim, eu E acredito daí, muito nisso. o que é muito legal disso? Então, se você está passando por um momento da sua vida, você está fragilizando o seu joelho. Aí, o que vem, Marcos? Por exemplo, às vezes a pessoa chega lá e fala assim, Elaine, eu tô com dor no joelho porque eu caí. Não tem nada a ver com sentimento. Elaine, eu fui empurrado e eu caí com o joelho. Agora, Marcos, se alguém te empurra, você pode machucar o teu cotovelo, você pode machucar... Sim. Você pode machucar Sim. o seu tornozelo, o seu pé, qualquer parte. Sim. Por que é que você machucou o joelho? É essa a pergunta.
o seu joelho já estava Você tem que fragilizado. dissociar para poder achar a causa. Você já estava com essa área fragilizada. O empurrão, o cair, o acidente, a zumba, tanto faz. Ok. Foi só a gota d'água. Ele já estava fragilizado. Se você tem um joelho sem problema, que não é fragilizado, Cara, joelho mas o forte, emocional Você ainda entendeu? mais nos dias de hoje. Olha só, eu tenho Uau. dificuldade de me ajoelhar para essa situação. Olha que filosofia bonita. Assim de gente. Você está entendendo por que tem tanta gente com condropatia hoje? Sim, sim, Né? sim. Eu tô no emprego, isso. ó, por exemplo, quando eu comecei a ter, né? Eu estava trabalhando numa determinada prefeitura. Então, você é jovem, né? Quantos anos? Eu tô vou fazer E 42. quando você sentiu a dor pela primeira vez? Ah, faz mais de 10 anos. Faz uns 10 anos. Faz uns Ah. 10 anos. Tá. Então, quando eu até fui tentar descobrir... Jovem? 32 anos? Mas quantos jovens estão com condromalácia? Não, isso é muito. brincadeira. Não. E daí não tem a ver Surreal. com peso, né? Que o pessoal acha que é só quem tá com sobrepeso. Ah, tá com sobrepeso. Mas imagina Não. alguém com sobrepeso e com todos esses problemas Isso, emocionais. Isso. Esse não agacha. Você Esse tá não vai entendendo? agachar, não tem como. Mas a gente associa que seja uma A pessoa única causa. de mais idade, que seja... Não, a Tem- condromalácia então, pega todo Tem mundo. uma característica mais de introversão? Assim, aquela pessoa que é mais fechada, que guarda mais. Tem alguma característica, tem alguma coisa que fale sobre isso? A Não? pessoa que guarda Ou muito... mais controlado, que não, sabe, os movimentos são mais pensados, É. mais... A pessoa mais nessa característica vai ter mais questões relacionadas a aqui, ó. Sim, A isso ombro. sim, isso. Ombro. Não é essa característica, E não tem essa influência sobre o joelho, estômago então. também. Ah, Aí é o estômago, Tá, tá? O que você tá. deixa de falar, ou se você falou demais e se arrependeu Tá. também, tá? Aí dói o estômago, tem gastrite, Sou tem eu. refluxo, É. e daí a gente precisa resolver a causa. Ou pelo menos dar a consciência para o paciente o porquê. Porque uma vez que Ele você ter um fala... entendimento é muito importante. É, Não é? Você É. entender, falar, olha, isso, entre várias causas, óbvio que você tem uma dor aí, articular, ligamentar, tendinosa e tal, mas vamos investigar isso, porque, Sim. né, como é que tá a sua vida, o que você faz, como é que você tá, lá, aí a pessoa vai falar, você fala, opa, pera um pouquinho, aqui pode estar assim, é isso, começa a cuidar. E aí você vai, mas você vai cuidar, vamos admitir que seja do joelho, algumas causas, você falou, esse medo, não é isso? Como é que lida com isso? Aí, de acordo com qualquer uma dessas características que você identificar, aí você vai trabalhar em cima disso. A diferença, sabe, Marcos, do tratamento de acupuntura para um alopático é que se você me procurar com dor no joelho, eu não vou tratar o seu joelho, eu vou tratar o Marcos. Tá, E o joelho do Marcos junto, tá. né? Tá. Então, da mesma forma que eu tenho pontos específicos que vai tirar a dor, tirar a tríade ali, né, de dor, calor, rubor, né? A tríade da inflamação. Eu também vou ter que colocar pontos específicos para as suas emoções. Ok. Então eu posso chegar, vou para a sessão, falar, olha, estou com uma dor, estou agachando, está doendo, dói durante o dia, se eu ficar muito tempo sentado, a hora que eu levanto dói, se eu ficar sentado, mesmo sentado vai doer, se eu ficar muito em pé dói, se eu ficar em posições estáticas doem, e se eu agachar, se eu for brincar com meu filho, se eu for pegar um peso no chão, vai doer. Eu vou numa sessão com você usa algumas agulhas localmente, mas também tem algumas que você vai usar para tentar evitar para que eu chegue de novo nessa situação. Isso, porque o equilíbrio ele tem que ser físico e emocional junto. Ok. Então vai tratar você sistêmico. Ok. Por isso que às vezes chama assim, a terapia integrativa. Integrativa é do pé à cabeça, é girar a pessoa inteira, Perfeito. né? Perfeito. E como eu tenho, como eu falo, 2 décadas dentro da área da saúde, é lógico que eu preciso associar e linkar este tratamento, né? Lógico, uma boa anamnese, fazer um plano de tratamento, quanto tempo você vai ficar aqui comigo, com base na avaliação, não é igual para todo mundo. Claro. Se é uma pessoa mais individualizar. resistente, eu vou demorar mais. Porque emocionalmente ela impõe uma barreira. Porque Né? às Eu vou vezes... porque alguém me indicou, Isso. só que eu estou bem assim, né? Pé atrás e tal, aquilo que Isso. você falou. Muita gente Isso. fala, não, isso aí é agulhazinha, não vai fazer nada. Tá? Então o cara vai meio pé atrás. Mas, em algumas situações, já chega lá desesperado. Não aguenta, como eu falei, não aguenta tomar remédio, não aguenta fazer Sim. mais movimento e tal. Aí você vai lá e ele vai. E esse cara, ele vai te oferecer mais resistência.
Mas né? Ele é cético, digamos assim. Não né? resistência ao tratamento. Não. Eu digo assim, o emocional dele vai dar mais trabalho do que alguém chega aberto para você e fala, olha, tá aqui, meu corpo é seu, minha mente é sua, eu vou fazer o que você pedir para mim. Isso gera uma resistência maior, né? É, porque a mudança de pensamento também faz parte do tratamento. Não é só o tratamento em si. Então, se o cara não perceber, se eu falo para você, Marcos, com base no que a gente está conversando aqui, ó, isso que você está fazendo, falando e pensando, está fazendo seu joelho piorar. Se você não conseguir concordar com isso e ser resistente ao que você pensa, fala e faz, eu vou ter você lá toda semana o resto da vida. Uma crença limitante. Crença limitante. Você tem que também fazer a sua parte. Viu? Abre a cabeça. Pelo amor de Deus, né? E daí, junto com a parte comportamental, óbvio que daí a gente tem o link para atividade física. Porque eu tiro a sua dor, eu tiro tudo. Ponto de inflamação, eu fiz até uma lista aqui do que melhora. Pode falar. Ó, regeneração de tecido cartilaginoso. Ó, a alopática não faz isso. Não faz isso. Melhora a circulação sanguínea, diminui dor e inflamação, relaxamento da musculatura tensa ao redor do joelho e melhora a mobilidade articular. E depois o fortalecimento? É comigo? Já vamos falar já. E daí a pessoa tem que ter essa consciência que, qual que é a desculpa agora para não fortalecer? Eu já te dei a condição de você procurar academia, de você procurar um já está mais equilibrado emocionalmente, menos dor, não é isso? Isso. Porque o que eu sempre falo aqui, né, para as pessoas dentro da academia que chegam comigo lá para falar sobre condromalácia. Pô, eu tenho uma dor no joelho e tal. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa importante, sabe? Não vou dizer a maioria, tá bom? Mas a incidência sobre a raça oriental é muito grande. Entendeu? Eles chegam lá, assim, é muito comum você ver orientais com condromalácia, com dor no joelho e com condromalácia. E depois a gente vai falar desses equilíbrios de força. Mas assim, é um detalhe importante que muitos, a olhos vistos, assim, eu olho para a pessoa e falo, não, eu tenho uma dor no joelho, por isso que eu não consigo agachar. Falei, vira de lado, você olha de lado, você já vê os isquios tibiais, o posterior de coxa, assim, porque eles são quadríceps muito fortes, né? Você olha, Sabrina Sato, né? Aqueles pernão, quadríceps forte e tal. Então você vê o oriental com quadríceps muito forte e os isquios muito fracos. Então é uma questão só de equilibrar essa musculatura, né? Legal. No meu caso, quando chega a esse ponto. Mas eu fico imaginando assim, alguém que possa fazer o movimento. Porque chega lá uma pessoa que está numa fase crítica, de crise mesmo de dor, eu não consigo fazer. Não consigo agir sobre essa pessoa. Se você me permitir, eu vou falar de um case de uma aluna, óbvio que eu não vou citar o nome. Okay. Ela tem condromalácia patelar, condropatia no quadril e hérnia cervical. Também ela. Chegou na academia, não sei o que, sentamos e tal. Olha, para você ter noção, eu conversei aproximadamente 1h30 com ela. Né? Ela foi falando tudo que ela já havia feito, tudo que ela havia tentado, tudo não sei o que. Ela falou, poxa, ela falou da acupuntura, eu faço acupuntura, melhora, eu fico bem alguns dias, daqui a pouco eu tenho que voltar de novo, fico bem uns dias. Ela falou, mas eu não posso viver de acupuntura e acupuntura, eu preciso de uma solução. Ela falou, já fiz pilates, já fiz musculação, já fiz hidroginástica. Ela falou, foi descrevendo, gente, ficou 1h30 conversando com ela. Sim. Ao ponto, chegou uma hora que ela parou assim na porta, a hora que ela foi sair para se despedir, aí ela ia começar a descer a escada assim, lá no Aruan, ela parou, virou para trás e falou assim, ó, eu espero que você seja o anjo que eu estou precisando na minha vida. Olha o desespero da mulher. Então ela estava com dificuldade de subir a escada, descer a escada, dificuldade de pegar o cachorrinho dela, que é pequenininho, 2, que ela tem lá para agachar e pegar. Então, você imagina, a qualidade de vida dela estava péssima. E ela falou para mim que tinha feito uma aplicação. Eu achando, e aí vamos começar a treinar, não conseguia treinar, que dói. Leg press com 2 tijolinhos, coisa assim, não ia. Um dia ela chegou para mim e falou, Marcos, o quadril já melhorou bastante, a cervical melhorou, mas o meu joelho não consigo melhorar. O que ela falou para mim? Eu estava num salão de cabeleireiro aqui com uma amiga, que é aluna aqui da academia também, da trainer, e ela falou, a filha dela falou que tem uma aplicação de ácido, um ácido hialurônico. Eu falei, mas você fez a aplicação, você falou para mim? Ela falou, não, mas eu não fiz a aplicação de ácido hialurônico. Eu fiz só a aplicação do corticoide, para tirar a dor. Eu falei, mas se você tivesse descrito isso para mim era isso. Nesse caso, então, vamos lá.
pensando em aí falar de medicamento, tá bom? Ok. O ácido hialurônico, que você vivenciou isso, ele diminui, por circunstância, temporalmente. A gente dizem aí, em média, as pessoas que têm a dor, que fazem a aplicação, que duram em média 18 meses a primeira aplicação, acho que são 3 seguidas e tal, e que você aí consegue fazer movimentos. Porque para nós, qual é a dificuldade que eu, como fisiologista, como profissional de educação física, eu tenho? Eu preciso fazer que a pessoa tenha movimento. Você acabou de falar, se a acupuntura melhora a mobilidade articular, melhora a flexibilidade, opa, estou sorrindo aqui. Né? Porque me permite treinar com ângulos de flexão e extensão de joelho em graus maiores. Aí vai me permitir ganhar força nesses ângulos. Sim. A minha limitação quando a pessoa chega com dor, ou ela não tem dor porque a vida dela está muito, que é aquilo que você falou, a vida está assim, ela não consegue dar um passo maior, ela não consegue correr. Então é aquela vidinha controladinha de andar pouco, de se movimentar pouco, de agachar pouco, de sentar e levantar pouco. Ela pensa para fazer isso. Quando ela chega, ela está com dor. Eu não consigo, ela tem um limite de flexão do joelho, de ângulo de joelho. Quando chega próximo de 75, 80 graus, ela sente muita dor pela compressão da patela na articulação. E aí você fala assim, não, se ela vem lá, fizer primeiro comigo a acupuntura, diminuir o processo doloroso, agir sobre essas questões emocionais, quando ela chegar na academia, eu vou sorrir, eu e ela vamos sorrir. A gente vai conseguir os resultados, daqui a pouco a gente vai ver, que são fantásticos. E né? você vai ter mais liberdade até. Sim, sim. Hoje ela treina. Ganhou massa Sim. muscular, ganhou força, leva o cachorro, sobe escada dessa. Vida normal. Tá correndo na esteira. Negócio assim, surreal, sabe? Assim, Sim. mas a gente tem. Todas as profissões, todas as linhas de trabalho têm suas limitações. Essa junção, né, essa condição de você se fortalecer, essa condição de você tirar o processo de dor, tirar o que está enraizado lá, como você falou, a causa, depois lidar com a dor, para depois oferecer para alguém que possa ajudar, para que isso não, pelo menos fisiologicamente, não retorne. Putz, é o melhor dos mundos. Sim. É o melhor. Eu acho que é tudo que uma pessoa que tem condromalácia gostaria de ouvir. A condromalácia, ela é um verdadeiro obstáculo na vida ativa de uma pessoa. Porque se você está com uma dor em determinado ponto e tal, você ainda consegue fazer suas coisas, você vai e volta. A condromalácia estaciona a pessoa para literalmente. Atividade física com acupuntura é o casamento perfeito para tratar joelho. Isso eu não tenho dúvida. Sim, porque vamos considerar da seguinte forma, vou somar com você. Vamos considerar assim, você tem características emocionais e aí todos os benefícios que você falou. Aí eu começo a fazer exercício. Aí eu vou começando a buscar um equilíbrio muscular, ligamentar, tendinoso e tal. E ele vai fazendo exercício, ele produz mais líquido sinovial, essa produção de líquido sinovial lubrifica mais e ele vai ganhando, né, mobilidade. Galera, você ganha mobilidade fazendo musculação, tá bom? Você ganha flexibilidade fazendo musculação, sem necessariamente ter que alongar, mobilidade, só de fazer o exercício. Porque hoje eu agacho, meu joelho busca esse ângulozinho, depois ele baixa pouquinho, ele vai ganhando. Você vai, né? Então, assim, essa condição, essa amarração, porque pode acontecer realmente, você fala assim, olha, eu tratei essa pessoa, o emocional dela está equilibrado, a dor está diminuída. Ela vem para a academia, a gente começa a fazer o treinamento. Sim. Estabiliza a articulação, ganha força, ganha equilíbrio de força. Entretanto, ela pode ter alguns efeitos depois, pós do emocional novamente, e tem que voltar contigo. Sim. Mas, estruturalmente falando, ela está muito melhor. Sim. Hoje ela consegue ter grandes movimentos, ela tem uma vida mais normal. Sim. Então, se ela sentir alguma recaída na questão emocional, é até mais fácil para você lidar com isso também. Não é? Você que está vivenciando isso em fazendo exercício. Maravilhoso se a pessoa aderir a um programa de manutenção de saúde dentro da acupuntura. Hoje eu acredito que 90% dos pacientes, inclusive sua filha, está dentro do programa de manutenção de saúde. Uau. Então, é uma acupuntura preventiva, é um olhar diferente, sabe? É como que... Você tem como hoje, Marcos, tirar todos os fatores de estresse da sua vida? Impossível. Todos os seus medos, suas não aflições, tem suas angústias? É só se eu parar de trabalhar, abandonar meu filho e meditar eternamente. Entrar no meio do mato aí e ficar totalmente alienado desse mundo. Não dá, não tem. E o que eu admiro é capaz dos tanto... bichos que estão lá ainda me estressarem ainda.
Ô, cachorro, sai daqui, de onde vem esse bicho do mato aí? Sai pra lá, as formigas vêm querer comer minha comida lá. Ainda é capaz de eu ficar estressado. E uma coisa que eu amo na cultura oriental é porque eles prezam muito pela promoção de saúde, pela prevenção de saúde. Como eles viveram, gente, sem remédio, milhares de anos. Como é que esse povo viveu dessa forma? Fala. Sem efeito colateral. Então, como pode um negócio desse? Hoje a gente tomando remédio para tudo, é dor, é problema, é estresse, é todo dia, como que é? A gente que, puta, empresário, então Sim. já está desse lado também, burnout, o que é síndrome do pensamento acelerado, cara, é tanta síndrome que você fala, gente, eu não posso viver de remédio, né? E todo mundo fala, não, toma esse remédio, mas não lê a bula. Não é assim? Você fala, como assim? Vou tomar isso aqui, não vou ler a bula? Não, você não pode ler. Se você ler a bula, você não vai querer tomar. Você fala, que tratamento é esse, então? Né? Por isso chama-se droga. Não é isso? Droga. Eu vou pedir uma licencinha enquanto eu vou deixar você tomar uma água e eu vou agradecer nossos patrocinadores. Ótimo. Pode ser? Claro. Gente, vocês sabem aqui, não é fácil, né? Para nós não é fácil, para os profissionais não é fácil, né? Eu poderia estar fazendo alguma coisa ganhando dinheiro agora, né? A Milane também podia estar atendendo agora, ganhando o dinheiro dela. A Animais, né? É um pet das nossas amigas Francine e Rita. Hoje estão com 2 unidades, abriram uma unidade nova lá no Bela Citar. Então quem mora ali, Bela Citar, Rodeio, procurem, tá? Vocês vão adorar, o negócio é surreal, é muito legal. E inclusive tem acupuntura para cachorro também. Ah, legal. Tem. Eu não sei se ela tem lá, mas nós precisamos agilizar para colocar. Eu faço no meu cachorro, não poderia, mas faço. Olha isso. Então, galera, é isso. Então, aí vocês podem buscar nas redes sociais, pet.animais com 2 S. Pet.animais com 2 S. E, obviamente, não podia a minha empresa, a Trainer, né, que ajuda a patrocinar isso tudo que acontece aqui. Trainer_Academia. Trainer_Academia. Procurem lá, vocês vão conhecer, vão ter excelentes profissionais. Eu vou estar lá, estou lá diariamente. Nós temos uma academia no Aruã, uma academia de natação e de musculação e ginástica no Aruã e aqui no Mogilar também, tá bom? Venham, vocês vão ser super, super bem tratados. Por exemplo, já está lá, tá junto. Tá ali, a gente já vai conversando, já vai se acertando. São os parceiros. Bom, deu para tomar uma aguinha, tá tudo certo. Tá tudo certo, mãe. A acupuntura, quando a gente pensa em joelho, né? Você está falando da condromalácia, como é que, se a pessoa está curiosa lá, você fala, pô, tem um limitador, você vai lá, você bate e tal, não sei o quê. Existem alguns pontos, assim, que são específicos, Sim. né? Como é que funciona? Como é que, para o tratamento da condromalácia, vou repetir de novo, tem muita gente hoje sofrendo com condromalácia patelar, né? Ou lesão patelofemoral e tal. Mas, como é que funciona isso? Na prática, a pessoa chegou lá, para facilitar a vida da pessoa. Eu não sei, como você mesmo falou, eu não sei, eu vou chegar lá, não sei, como é que é isso. Cheguei lá e vamos. Como é que funciona? Primeiro de tudo, cabe a avaliação. Acho que qualquer terapeuta faz uma boa... A anamnese hoje é a coisa mais importante de qualquer tratamento em qualquer área. Você faz uma boa anamnese para entender qual que é a profissão dela, né? Quais atividades, mais sentado, mais de pé. Avaliar nível de estresse, tá? E uma boa anamnese pensando em tudo. Porque às vezes, Marcos, uma dor no estômago pode ter ligação com o joelho. Uma outra coisa nada a ver. Sensacional, né? Pode ter ligação com o joelho, tá? Então tem que tratar tudo. Tudo que a pessoa tem que entrar Você numa tem que equilibrar caixa ela de avaliação. Em termos energéticos, correto? Isso. Aí eu pego toda aquela informação, distribuo, né, e verifico quais meridianos convém trabalhar naquela pessoa. Como eu te falei, tratamento integral, tá? Legal demais. Aí o acupunturista gosta muito de verificar pulso, então não se assuste, posso dar uma olhadinha no pulso, né? Então a gente tem aqui áreas em que eu vejo desarmonias em órgãos e vísceras e às vezes pede para mostrar a língua. Posso dar uma olhadinha na tua língua? A língua é um mapa que mostra tudo pra gente, né? Então mostra coisas assim até íntimas de uma pessoa, tá? Então mostra, se você tá dormindo bem, se você tem pressão alta, é muito fácil de ver isso na língua. Se você come muita besteira, na hora você olha ali, você comeu muito doce hoje, né? Você comeu muito doce hoje?
Pela coloração, excesso de saburra ou muito lisa. Saburra? Saburra é aquela camadinha branca. Ah, ok. Fica meio esbranquiçado. Isso. Tá. Se tem marca de dente na lateral, aí se a língua, por exemplo, a ponta muito vermelha. Eu já tô mexendo a minha na boca aqui. Não vou mostrar minha língua aqui, galera. Esquece. Não vai acontecer. A pontinha da língua é coração, né? Então, cada partezinha da língua é referente a um órgão, uma víscera. Uau. Então, a pontinha, por exemplo, a pessoa mostra a língua, ela é muito vermelha, tem uma tendência à pressão alta, né? Ou às vezes até na hora tá alta, faz pontinho para diminuir a pressão, uma sangria, aí mostra de novo, a língua já tá na coloração normal. É rápida a mudança, né? Então a gente examina o paciente. Tem acupunturista da área mais japonesa que não olha pulso e língua, mas pelo abdômen faz diagnóstico. Então palpação abdominal. Então ali vai de cada um. Eu conheci uma... Bom, não vou tocar no assunto assim, principalmente, mas eu já passei por uma técnica, né, de uma clínica que eles realmente ficavam apalpando assim, o abdômen, assim, para perceber. Aí é uma característica mais da linha japonesa. Tá. A chinesa é mais pulso-língua. Que tá? legal. Né? Então, ou seja, o corpo fala, né? Literalmente. Teve um boom da iridologia, né? Foi. Aquilo é papo para outro podcast, mas... mesmo? Porque aquilo lá... nossa, eu tenho até medo de falar sobre isso, porque eu acho que é um assunto meio nebuloso. Mas você, pela íris, pega características de tudo, comportamentais, como é que suas emoções e não sei o quê. Eu acredito, tem uma teoria da conspiração aí, tá? Que lembra aquele papo de vender a foto da íris? Sim. Então, sim, não. Principalmente quando começaram essa identificação de pessoas pela íris e não sei o quê. Gente, seu DNA inteiro ali. Você tá vendendo até a cor da sua calcinha ali, filha. Não vendam. Não é recomendado. Você imagina, por que as indústrias estão tão interessadas na íris, Marcos? Você pega todo o padrão comportamental de pessoas. É como se fosse... Não tem uma pessoa negar. É assim, ó. Eu quero vender uma coisa. Eu sou indústria grande e eu quero vender garrafinhas de água. Qual que é o perfil que compraria minha garrafinha? É um scanner da população que fizeram ali. Mas é aquilo que eu falei, é assunto muito... Isso. Eu, assim, na prática, a condomalácia é um fator muito limitante. Sim, né? sim. Eu tenho muitas pessoas que desejam correr e não correm porque tem dor no joelho. A bicicleta ainda ela é recomendada. Sim. Né? É recomendada e ela como tem ausência do impacto, as pessoas, mesmo tendo a condomalácia em grau menor, elas conseguem fazer, né? É óbvio que não dá para fazer, e aí o erro das pessoas é na hora que vão para a academia, e aí por falta de orientação, porque os profissionais também não estão qualificados para isso, eles tendem a deixar o banco muito baixo, aí o grau de flexão de joelho é grande, aí dói o joelho. Então, para você que está na sua casa e quer pedalar, o grau de flexão de joelho, para quem tem condomalácia, ele é pequeno, tá bom? Não baixe muito o banco, deixe o banco mais alto. Não em extensão completa e não com uma flexão de joelho ou com o banco muito baixo. Então, para você evitar esse contato, que ele acontece... vou lembrar agora do Serrão, que é um biomecânico da USP, ele fala e mostrou um artigo para nós, ele colocou eletrodos, né, de agulha dentro e foi medindo dentro e foi realizando a flexão do joelho de várias pessoas e chegou à conclusão de que entre 80 e 90 graus de flexão do joelho é o ponto de maior tensão na patela. E que quando você passa disso, a tensão diminui. Então as pessoas ficam assustadas quando eu falo assim, agacha mais. Todo mundo tem que agachar completo, mesmo quem tem condomalácia. Isso para mim é novidade. Eu tenho a minha aluna de personal, ela pesa 72 quilos, ela agacha com 40 quilos de cada lado, mais a barra. Nós estamos falando aí de 100 quilos aproximadamente, a barra pesa 20 quilos, tá bom? Ela tem condomalácia igual 3. Ela agacha com 100 quilos nas costas. Para você ver, eu não entendo nada, né, da sua área, mas eu sempre achei que quanto menos angulação seria melhor para não machucar, né? Então,
vamos inverter os papéis. É assim, antes a gente acreditava na cadeira extensora, eu vou ficando aqui para ver se a galera entende. Aqui meu joelho, a gente trabalhava nos últimos 15 graus. Não vai muito longe, são talvez 5 anos atrás. Ok. Por quê? Porque aqui você estimula o vasto medial, que é a parte interna da tua coxa. Sei. E como as mulheres têm a gente chama de ângulo Q. Ângulo Q é o quadril está aqui e o joelho fecha, que ele chama de valgismo, né? Então, o valgismo é a aproximação dos dois joelhos. A mulher tem um quadril mais largo que o do homem, é um quadril mais estreito, então o fêmur, a perna, tende a ser mais retinha. A mulher tem um quadril mais largo, tende aos pés ficarem mais próximos, o joelho aproximar. Então a gente mede, chama-se ângulo Q. A mulher tem um ângulo Q menor que o do homem. Sim. Isso faz com que o joelho se aproxime. Quando o joelho se aproxima, essa musculatura, os ligamentos internos do joelho e essa musculatura do vasto medial, que é a parte interna aqui, ele tende a se fragilizar. Então a gente acreditava que se você fizesse os últimos 15, 20 graus de extensão, você estimaria bastante ele e empurraria a tua patela para fora. Então a patela que estava indo medialmente, ela é forçada pelo músculo a ir mais lateralmente. Entendi. Só que nesse ponto, isso é verdade, nesses últimos anos realmente ela é mais ativada. Só que nesse ponto é o ponto de maior tensão no joelho, maior compressão. Quando você está com o joelho em extensão, o teu quadríceps está contraído e forçando a tua patela contra a articulação. Entendi. Então hoje o que é indicado é o joelho bem flexionado e partindo de ângulos menores. Não só para condromalácia, mas para força e hipertrofia. O músculo está alongado, sob tensão, e você faz pequenos ângulos de extensão. Para quem tem limitações, ok, galera? Tá? Para quem pode fazer. Quem não pode, vai começar por uma contração isométrica. Que você deve ter feito muito da fisioterapia. Que é fazer parado. Parado, isso. Ok. Contração isométrica. Você fica lá paradinho, porque não dói. Sem movimento Sim. não tem dor. Eu tenho dor muito dura no joelho direito. Você pega a tua perna esquerda, ajuda a estender o joelho e sustenta. Força. Do outro num ângulo menor, em 3, 4 ângulos. Esse ângulo de força ele vai repercutindo essa força para você futuramente. A isometria, ela realmente funciona, Marcos? No início, sim. No início. No início, sim. Depois tem que fazer evolução. Depois tem que partir para o movimento. Nós vivemos em movimento. Né? Ok. Então, você fala, a maioria das pessoas não tem dor para subir uma escada, mas tem dor para descer a escada. Porque é um momento de frenagem, que a gente chama de frenagem do movimento, a fase excêntrica do movimento. Antes do seu músculo começar a contrair, a articulação já comprimiu. Legal. A vantagem de você subir escada, tem muita gente que vai entender o que eu estou falando. Eu não tenho dor para descer, para subir escada. Então eu consigo, eu apoio o pé, a hora que eu vou contrair, o meu músculo contraiu e estabilizou a articulação. Entendi. Está estável. Quando eu vou descer, não dá tempo. Eu bato o pé e o meu músculo ainda não, minha articulação não está estável. Os ligamentos e os tendões não foram. Eles pegam ele meio que desprevenido e dá uma pancadinha nele, ele dói. Entendi. Entendeu? Então, descer morro, descer escada, tudo isso para quem tem condromalácia patelar é muito sofrível. Sim. Então, a gente vai ter que buscar isso, né? Então, vamos entender, de novo, galera. Condromalácia é exatamente aquilo que você falou. Tem dias e dias. Sim. Tem dia que você vai treinar, não sente nada. Tem dia que você vai treinar, sente tudo. Então, o dia que você sente tudo, você não treina ou treina dentro do ponto limite de dor. O dia que você não sente dor, aproveita para treinar bem, como você consegue uma amplitude maior e treina. Pode ser que no outro dia fique um pouquinho demasiado, um pouquinho de dor e tal, mas você venceu o seu limite, você está lá melhorando. É nesse momento é que eu falo que a acupuntura faz muita diferença nessa relação de forças. Sim. Entendeu? Então, eu vou, porque o exercício é um fator estressante, né? Ele gera estresse, ele tem degradação de proteína, ele tem degradação de colágeno, porque eu estou estressando no músculo. E aí você vai aumentando a quantidade de colágeno, vai durante o processo. Vai melhorando mobilidade, vai melhorando flexibilidade. Tira dor. Tira a dor. E o exercício se aproveita disso. Nós, né? Na realidade, a pessoa se aproveita dessa condição mais favorável para que ela possa treinar em graus de flexão maior. Até que um dia ela consiga vencer essa barreira do 90. Galera, passou de 90, de 95, 100 graus para baixo, é só alegria. Só alegria. Isso. Então, tem essa relação desse ângulo que por isso acomete mais as mulheres a condromalácia do que os homens. A diferença é surreal. E quanto maior o quadril, mais largo ele é, maior esse ângulo que. Porque a gente tende a andar com os pés sempre todo mundo com o pé no mesmo afastamento entre outros. Se o meu pé está aqui, meu quadril é muito largo, ele abre assim, entendeu? Sim. Isso joga meu joelho para dentro, que a gente chama de valgismo, tá bom? Então, é o genovaro, que é o joelho do cowboy, e o genovalgo, que é o joelho das mulheres, mais fechados assim, tá bom? É isso. E na realidade, galera, eu posso dar continuidade, depois eu fecho contigo de novo? Claro. Pode ser?
Você acha que você consegue colocar aquele estudo aqui para nós? Vamos lá, enquanto isso eu vou fazer uma pergunta para você. Quanto tempo preciso? Eu estou com dor, tá bom? Eu sou uma mulher, tenho uma condromalácia, ou um homem, tanto faz, e eu tenho muita dor. Qual é a gradação da dor? Por exemplo, nós, na educação física, para dor, para fadiga, a gente usa uma escala chamada de escala de dor, uma escala de percepção, de fadiga, que é a escala de Borg, que vai de 0 a 10. Já vi, quando eu estava lá na faculdade, a turma da fisioterapia usava uma escala de 0 a 5. Mas também já vi alguns fisioterapeutas trabalhando 0 a 10 também, uma escala. Tem alguma escala, vocês usam isso, a pessoa fala, no diagnóstico ela dá um número, deixa eu ver se eu fazer assim, vai. Se fosse uma escala de 1 a 5. 0 nada de dor, 1 leve dor, 2 moderado, 3 médio, mais moderado a dor, forte dor e dor máxima. Aí você fala, o que você sente aqui é um número. Então a pessoa fala a percepção e traz seu número para fazer estatística. É assim que a gente faz o estudo. Tem isso? Que ferramenta ou que instrumento vocês usam para identificar isso? Isso acontece na anamnese ou é a conversa? Geralmente é na conversa, só que existe um instrumento de radiestesia, tá? Radiestesia não é acupuntura, não é dentro da área da acupuntura, mas muitos acupunturistas utilizam, legal, tá? Então você já viu um pêndulo? Já. Comum, pêndulo, tá? E daí existe instrumentos de medição de frequência, tá? Então, existe uma régua que eu utilizo praticamente todos os dias, porque eu faço muito atendimento à distância. Okay. É mesmo? De novo, né? A gente vai ter que marcar outro podcast pra gente falar de outros assuntos. Atendimento à distância. Dá pra fazer acupuntura à distância, né? Pela radiestesia. Aí eu tô pirando o cabeção. É sério, mano? E daí a gente pode você vai ter que voltar pra falar disso. Vamos. Vá, aí a gente vai ter que falar de física quântica e tal, mecânica quântica, tá bom? Também 100% científico. Porque eu preciso estudar melhor pra falar sobre isso, tá bom? Mas aí a gente combina. Daí dá e um existe tempinho. uma régua desenvolvida na década de 80, né? 70, 80, e ela chama régua de Bovis. Sua filha conhece bem, porque eu passo para ela, seu Bovis está tanto, ela já sabe o que é bom, o que é ruim, os pacientes já estão habituados a entender com a ferramenta, porque eu ensino. Tá. Né? Então, esse Bovis, ele mede a sua energia em angstrom, é uma medida matemática, tá? Tem outro cara muito legal, chama Hawkins, ele desenvolveu uma régua em hertz. Então, a gente pode medir em angstrom ou hertz. Então, eu uso instrumento de... sobre energia. Então, vamos supor, pessoa idosa, eu não costumo perguntar se está melhorando, porque tem um grau de carência que não deixa a pessoa dizer se está melhorando ou não. Tá. Né? Porque envolve família, tal, se eu melhorar, ele não vai mais me dar atenção, a gente sabe que isso existe. Então, ao invés de perguntar, eu meço. Então, o que pega aquela régua? A pessoa com muita dor, a energia vai estar baixa. A pessoa muito depressiva vai estar baixa. Okay. Então, é um parâmetro que eu posso utilizar para mensuração, tá? Que isso, eu vou falar para você, que indiretamente vai influenciar na dor? Não, influencia diretamente. Então, eu posso fazer a soma do estado físico com o emocional e fazer uma mensuração da pessoa. Uau. Eu uso mais isso no à distância, por quê? Porque eu não estou aqui tete a tete perguntando se você está bem. Eu não estou vendo a pessoa andar. Okay. Nossa, a primeira sessão estava mancando, agora não está mais. Okay, legal. Então, como eu atendo muito à distância, né, eu preciso saber se a minha sessão funcionou do outro lado. Tá. E daí eu tenho que ter um instrumento de mensuração. E é ele? Ou são os dois? Eu utilizo os dois. Os dois. Né? Eu gosto mais da régua de Bovis. Tá. Né? Bovis ou Bovis. Um dia, então, da próxima você a gente vai trazer para mostrar, a gente mede sua energia aqui, né? Na hora. Vamos ver se está equilibrado mesmo ou é só papo na língua. Eu acho que vai ter que ser tipo uma segunda-feira, depois do final de semana. Não vou mostrar minha língua para vocês, não. Esquece. Né? A gente pega aqui, o seu filho está aqui, a gente pega do seu filho. Uma língua mais novinha, né? Com menos estresse, com menos tudo, menos vivência e tal. Mas e existem esses você usa isso e aí dá para... vamos lá, não sei.
o ideal é que ele zere na questão nessas réguas, nesses processos de avaliação, que o número maior é o número de maior sofrimento, maior dor e tal, não sei. Não, quanto maior, melhor a saúde. É melhor, é o contrário. Então, em angstrom, assim, o que seria uma saúde boa? Acima de 6.500 angstroms. Ok. Aí, vamos supor, antes da sessão, a pessoa chegou em 5.800. Se eu faço um bom trabalho, chega até a 7.900. Que top, né? Que legal. E daí você vê, né, a questão criança tem alto poder de vibração. Quando eu meço meu cachorro, dá alto, né? Então dá para medir criança, cachorro, Como tudo. assim, o cachorro? Cachorro também tem um campo bioeletromagnético. Lógico que tem. Não, tem cachorro que tem um campo eletromagnético péssimo. Deve dar 1000 nesse mundo. Você vai encostar aqueles cachorrinhos de colo, você vai pôr a mão, o bicho morde você e tal. Se pegar um chihuahua, deve dar, sei lá, zero. Mas tudo tem campo magnético. Essa mesa, tudo tem. Só que a gente está vivo. A gente tem um campo bioeletromagnético. Sim. Né? Por isso que eu faço. A acupuntura, ela não é a agulhinha no ponto. Sabe, um bom acupunturista, ele vai um pouco mais fundo nas causas. Okay. Né? Ele mede, ele mostra, ele te ensina a pensar direito, comer direito, falar direito. Tá? Tudo que a gente fala, tudo que eu emano, né, gera campo bioeletromagnético, gera vibração. Isso que está na minha cabeça, está falando, eu tô me lembrando aí há 40 anos atrás, 35 anos atrás, eu fazendo acupuntura. O cara mal falava português. Sim. Né? Só que assim, um amigo foi, indicou, eu fui. O que eu quero dizer assim, hoje, o ser humano está tão assim que você tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Sim. Eu fui, eu vivenciei, o homem não falava direito português, ele só perguntava onde doía, eu falava, ele olhava, fazia, acho que era japonês, ele fazia essa avaliação e tal, furava aqui na unha também, quando sangrava e tal, acho que tinha uma coisa doído, assim. Né? Doído pra cacete. Doído. E eu acreditava nele. Porque que eu, e outra, não tinha, a gente não, imagina, 3 décadas atrás, você não questionava assim. Médico era médico, você só tinha um médico, falava que lá, toda a família toda ia no mesmo médico, acreditava nele. Hoje, eu falei com um amigo meu, ele vai passar em 3 médicos para ver o que ele tem no ombro. Entendeu? Ele já está na mente dele, falou, me dei mal uma vez, não quero mais, vou passar por 3. O que eu quero dizer assim, as pessoas estão questionando muito, né? E não estão dando abertura para aquilo que elas desconhecem. Sim. Que isso é uma coisa. Eu até entendo, realmente, tem muito charlatanismo, tem muita gente falando coisa errada e tal. Sim. Mas eu vivenciei isso sem ter isso tudo que você está falando. Você está falando aí, eu estava assim, gente, aquele cara não falava nada para mim. Mas eu me beneficiei, porque eu falei assim, olha, eu estou com dor, eu estou sofrendo, eu não estou conseguindo trabalhar, eu estou assim, estou tomando remédio, estou fazendo fisioterapia, chegava assim, eu ia lá e eu melhorava, gente. Eu ficava 15 dias sem dor nenhuma. Imagina se ele conversasse com você. É isso. Então, por isso que eu estou falando, galera. Então, assim, existem medidas, né? Vamos falar, existem medidas. Uma é o resultado daquilo, agudo. Mas tem processos que são mais demorados, realmente, né? Aquilo que você falou, quanto mais reticente, quanto mais mais crença limitante, mais difícil. Eu chegava para aquele homem lá e falava, velho, meu corpo está aqui, fala o que você quiser. O que ele pedia para fazer, eu fazia. Pedia para não comer isso, para comer aquilo, tirava, não sei o quê. Ele falava do jeitinho dele lá, eu ia entendendo, ia fazendo, minha vida melhorava muito, mas muito. Então, assim, galera, não sei nem o que dizer. Bom, agora eu quero falar desse estudo aqui, tá? Aqui, vou tirar o óculos para ver melhor. Então, esse aqui, galera, é uma tese de mestrado da área de medicina, né? E eu trouxe para vocês. E eu vou explicar e eu vou linkar isso a uma experiência minha pessoal, tá bom? Então tá aqui, ó, comparação dos parâmetros isocinéticos de pacientes com condomalácia patelar em grupo e um grupo controle. Então teve, na verdade ele só comparou um grupo que tinha dor, se não me engano, era vamos lá, vai. Teste isocinético, tivesse trazido a foto.
É uma cadeira, como se fosse uma cadeira extensora e tem uma máquina ligada a um computador. Você faz 5 repetições máximo, toda a velocidade e força que você puder, ele controla a força, tanto a positiva quanto a negativa, e ele já sai uma curva de força. X força no meu quadríceps para estender o joelho, tá bom? E ele faz isso o contrário, você prende o pé e ele faz força para flexionar o joelho, como se fosse a cadeira flexora da academia. Então, um aparelho que faz extensão e um aparelho e o mesmo, regulando, ele vai lá e faz a flexão. Tudo bem? Vamos lá. Pode ir. Então, tá aqui ó, o conceito de condromalácia, né? Assim, para facilitar, eu não acho nem que a gente tenha que definir isso, depois vocês estão vendo em casa, não vale a pena nem a gente ficar lendo. Mas, a gente falou dos 4 graus, né, da condromalácia patelar, estão aí todos eles, porque eu acho que depois vocês vão ter acesso, podem ler, tá, para ver de casa, não é isso? Vocês podem, eu vou deixar aqui mais um tempinho para vocês verem. Mas o importante é entender assim, a gente tem esses 4 níveis. Você chegou no 4º nível. Tava 3/4. Uau. Né? A minha ressonância hoje dá 2. Pós-tratamento de acupuntura. Ó, tá vendo? Que aí entra naquela questão da regeneração. Do tecido cartilaginoso. Isso. O exercício não faz isso, galera. Isso. Tem alguns estudos tentando comprovar essa melhora, tá bom? Sim. Por quê? Porque dentre outras situações, olha que eu queria chamar a atenção de vocês, assim, normalmente, estou falando da minha experiência, tá bom? As pessoas que normalmente têm muita condromalácia patelar ingerem pouca proteína. Pouca proteína. Por quê? Porque colágeno, do qual é composto a nossa massa óssea, né, o osso, principalmente a cartilagem superior do osso, ele precisa de colágeno. E qualquer proteína que você coma, se você tiver um processo inflamatório, o teu corpo tende a levar essa proteína para aquele local que está inflamado. Como é o caso do exercício. Eu faço exercício, eu tenho uma degradação de proteína. Eu tomo proteína, ingiro proteína, mastigo proteína, ele é absorvido em forma de aminoácido, esse aminoácido é transportado pela corrente sanguínea, chega no músculo estocado em forma de proteína. Então veja, eu como proteína, ele é digerido em aminoácido, transportado em forma de aminoácido e estocado em forma de proteína de novo, tranquilo? E o colágeno é a mesma coisa. Então, se eu tiver proteína abundante, eu vou regenerar pele, cabelo, unha, as mulheres que menstruam, uma batida que eu tenho, uma pancada, um machucado que tem que regenerar na pele. E se sobrar, vai para o osso, para o colágeno do osso. Se você tiver uma alimentação baixa em proteína, vai ficar difícil. Aí tem que fazer sessões de... O resto da vida. Exatamente. Então, primeira coisa é isso. Tá bom, galera? Vamos lá, vai. Olha só, esse trabalho ele fez aí com pessoas com idade entre 14, olha só, já com condromalácia, 14 anos de idade. Eu falei pra você, muita gente jovem com condromalácia. 14 a 59. De ambos os sexos, grupo condromalácia e grupo clínico sem prática, tá bom? Avaliado por exame médico. O grupo controle, sem lesão e doença articular no joelho, ambos os grupos sem cirurgias prévias de joelho. E ausência de trauma, então não foi uma trauma, é causada pela condromalácia. Vai. Então aqui é um negócio interessante que eu queria mostrar para vocês. Ali, a primeira, que vocês vão olhar na tabela, né, no gráfico, você tem em branco, que é a força do quadríceps, né? E você tem de um grupo e do outro grupo, tá bom? Então o grupo que tinha dor e o grupo que não tem dor. E a força dos isquios tibiais é o cinza. E a barrinha bem pretinha, pequenininha ali, é o percentual da diferença, que na realidade por enquanto isso não importa. Mas veja, o quadríceps e os isquios tibiais estão lá atrás. Eu fiz uma conta e eu cheguei ali, ó, aqui na tabelinha, relação IQ. Não vamos confundir que o ângulo Q, que é o ângulo do quadril que a gente falou, tá bom? Essa aqui é uma relação IQ. Isquios tibiais, que são os posteriores de coxa, formado por 3 grupos, e o quadríceps é o músculo anterior da coxa, formado por 4 grupos musculares. 4 músculos que formam o grupo muscular. Então nós temos uma relação. Se a gente olhar o grupo sem dor, eles têm 49% do que eles conseguem estender o joelho pelo quadríceps, eles têm de força para flexionar o joelho. Entendeu? O grupo que tem dor conseguiu estender X e flexionou 46% do máximo que eu estendo. Então vamos entender assim, estendi 10 e o grupo que não está envolvido, que não tem dor, ele conseguiu flexionar 51. Ficou faltando 49.
ok? Desculpa, ele flexionou 49% da força. Então, do 100, 49. E o grupo com condromalácia, 46%. Estendeu 10 e flexionou só 46. Tudo bem? Estendeu 10, 100 e flexionou só 46. Eu tive uma experiência na minha vida profissional, quando eu fazia o mestrado, que a gente avaliava os atletas de futebol, todos os times. Eles fazem esses testes todo começo de ano e meio de ano, dependendo da temporada. A galera que gosta de futebol sabe disso. Então eles sentam lá e fazem o teste, tanto para estender como para flexionar. Tudo bem? Nesse aparelho isocinético. Desculpa não ter trazido a foto, devia ter trazido. Mas enfim, o que eles perceberam? Que os atletas que têm uma relação entre o que estende, a força de extensão do quadríceps, do joelho, ele consegue flexionar entre 60% e 65%, alguns até 67%. Muda aí, passa para mim o próximo. Olha lá, eles têm maior força em ambos os grupos musculares, porque treinam. Eles têm maior estabilidade de articulação. Eles têm maior hipertrofia, maior potência e menor índice de lesão no esporte, no futebol. Você acredita nisso? Esqueci de dizer. Quando eu coloquei de potência, eu chute. Os caras mediam o chute da mesma forma que mede o tênis, o saque, a velocidade do saque, eles põem e os caras chutavam a bola. Se você para pensar de uma forma ignorante, você imagina se é para chutar a bola, eu vou sentar na cadeira de sensor e vou estender meu joelho, que é o movimento do chute. Mas se o seu joelho estiver em desequilíbrio com menos de 60% a 65% da força que eu estendo, eu consigo flexionar, eu não tenho a força. Eu ainda aumento meu índice de lesão, diminuo minha potência, meu equilíbrio muscular, eu estou mais suscetível. Então, galera, é assim, no que nós, o educador físico, pode ajudar? O que a academia pode ajudar, bem consciente direitinho? É desenvolver a força do seu posterior de coxa. Lembra que eu falei? Que é novidade, porque a gente sempre acha que é o da frente, que mas é o da coxa. no artigo ele fala isso. Que são dois grupos musculares que o artigo fala, não só ele, outros todos falam. Fortalecer o quadríceps e fortalecer o glúteo médio e glúteo mínimo, glúteos abdutores do quadril. Porque se você tem a mulher, estou falando aqui para a galera poder ver melhor, o quadril mais largo da mulher, o joelho fecha, faz aquele valgismo. Aí fica aquele ângulo Q entre o quadril e o joelho, ele fica diminuído. Se isso está acontecendo, significa que o meu glúteo médio, que está por fora do meu quadril, ele pode estar hipotônico, fraco. Então eu preciso fortalecer ele para tentar compensar esse valgismo e equilibrar a minha articulação do quadril. Então olha que interessante, eles pedem você fortalecer o quadríceps e o glúteo médio e glúteo mínimo, que são os abdutores do quadril. Perfeito, tá? E todos os artigos vão falar sobre isso. O que não falam é sobre essa relação em que. De trás. Isso, gente, eu aprendi na prática. Tá bom? Vendo a maioria, e isso lá, os fisiologistas que faziam os testes falavam assim, olha, todos os nossos atletas que têm uma relação entre 60%, 65% até 67% do que consegue flexionar, eles têm menor índice de lesão, o chute é mais forte, eles são mais potentes e tudo melhor. Então, não é que a gente pode estudar, ao contrário do que as pessoas acham, que vão lá, tem condromalácia, ficam lá na cadeira de sensor tentando entender o joelho. E os exercícios de que a gente chama de cadeia cinética fechada são melhores, né? Então, cadeia cinética fechada eu tenho vários músculos agindo ao mesmo tempo sobre a mesma articulação. Por exemplo, agachamento, leg press, tá bom? Exercício de agachamento chamado sumo. Esses exercícios são ótimos também. São tão bons quanto os artigos que eu li não encontraram diferença na dor de quem faz monoarticular ou cadeia cinética aberta, ou faz um agachamento leg press multiarticular ou cadeia cinética fechada. Quem tiver com medo de fazer esse agachamento, aquela cadeira que você deita de bruço e levanta, seria faz a uma flexão, opção? A mesa flexora? Que você deita de bruço. Porque você tem dor para estender o joelho, mas você não tem dor para flexionar o joelho. Seria uma opção, não? Não, é o melhor exercício que tem. É o melhor exercício. Tem legal. várias indicações ali que você pode fazer. Aí eu vou falar assim, ó, você tem que ir lá procurar treino. Lá os professores todos sabem disso, tá bom? E vai lá, faz a avaliação e assim, eu tenho uma professora que dá aula de step. O que é o step? Um degrau que você sobe, sei lá, milhares de vezes, uma aula de 50 minutos. Sim. E ela estava falando, Marcos, eu acho que vou ter que parar de dar aula, que a condromalácia está acabando com o meu joelho. Eu falei, faz o seguinte, está começando a doer, está doendo, mais ou menos assim. Eu falei, então vai lá para a mesa flexora, 2 a 3 vezes por semana, X séries, X repetições, se dedica, vai até morrer. Nunca mais. Só que ela está lá, agora ela faz uma manutenção 2 vezes por semana. E ela tem um quadríceps, ela tem uma perna bonita, ela tinha coxa, ela queria ter a coxa fina. Você pode. Ela tinha uma perna bonita, a Flávia, coxa grossa,
todo mundo achava bonita, não quero afinar. É aquela história da mulher, né? Quem tem coxa grossa quer fina, quem tem fina quer ter grossa. É mais ou menos isso. Eu falei, Flávia, pelo amor de Deus, só que o posterior de coxa, os isquiotibiais dela eram fracos. Então eu falei, nós vamos equilibrar. Mas galera, desculpa falar, eu peguei um artigo para mostrar, mas entendam que esses 60% a 67% é o que eu vivenciei na minha prática de mestrado. Isso não tem artigo científico, mas eu sei, baseado em todos. Galera, eram atletas do São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa e Santos. Então, todos esses que tinham, e a gente chegou à conclusão, deve ter até alguém, deve ter feito uma tese de mestrado, que eu não tive acesso, falando sobre essa relação IQ, que é isquiotibiais quadríceps. Quanto a relação for percentualmente maior, top. Então, você que está na sua academia, fala, vou treinar aqui hoje mesmo, estou com dor no joelho, então não tem problema. Então, você vai lá ver quanto você estende. Sei lá, tem 15 tijolos, você estende 10. Você tem que flexionar 6 a 7. Difícil, hein? Difícil. É só olhar, sabe? Você já começa a pensar, por quanto será que eu consigo flexionar em relação a quanto eu consigo estender? Sim. Se a máquina for, assim, a mesma marca, tudo. Tem aparelhos onde eles têm a cadeira extensora e na mesma hora que você faz a flexora. Aí dá para você ter essa relação. Então, se você tiver, galera, essa relação, ela é fundamental para você ter um bom equilíbrio muscular. Isso estabiliza, porque você tem uma tendência, de quando você flexiona o joelho, que a patela se aproxima da articulação, como a gente falou, de entre 80 e 90 graus. Só que se os meus isquiotibiais forem fortes, ele empurra a tua patela, ele descomprime, ele afasta a tua patela, ele distensiona a patela da articulação, ele distancia ela. Então ele gera uma certa distância e eu tenho mais movimento para fazer. Entendo o movimento para fazer, você tem que aproveitar aí sim, fazer o relaxamento devagarinho. Galera, precisa de técnica, precisa de técnica. Se alguém chegou para você e falou, o joelho não pode passar da linha da ponta do pé no joelho, galera, isso não existe. Você tem que passar o joelho da linha da ponta do pé. Eu faço isso há 15 anos, desse jeito, e nada acontece com o meu joelho, graças a Deus. E indico aos alunos também. Então, vamos somar. Para a mesa flexora, você consegue treinar ainda com dor. Porque para flexionar o joelho, como os isquiotibiais, eles tiram a tensão da patela, você não sofre. Tá bom? Então, o mais importante, galera, é a amplitude de movimento em relação à carga. Então, não adianta você ir lá nessa mesa que você falou e ficar só flexionando até 90 graus negativo. Você vai ter que flexionar mais. A cadeira flexora você não consegue, mas a mesa flexora você consegue. Um dia a gente pode falar mais sobre isso também. Legal. Mas, eu acho que é por aí. Milane, só estamos aqui há quase 1h15. Nossa, passou rápido. O papo falei é bom. Você. Eu falei que o papo era bom. Eu normalmente no final, eu peço para. Eu sempre pego as pessoas de calça curta aqui, ou no caso de saia curta. Para ou dar uma frase, uma lição de vida, qualquer coisa que você queira falar, que você fala assim, que você acha que vai impactar, que vai melhorar a vida das pessoas que estão nos assistindo. Dá uma olhadinha ali na câmera ali. Não me preparei para isso. Eu sei disso, mas a ideia é essa mesmo. Antes de falar a frase, eu queria convidar todo mundo que está assistindo a conhecer o meu espaço de terapias. Já ia falar isso depois. Isso. Já que você está adiantando, pode adiantar? Pode, claro. Vai lá. Dá endereço da rede social, dá tudo. Nós estamos na rua Dr. Correia Neto, número 413, a rua paralela à Trainer. Isso. Dá 10 passos da Trainer. Isso, é no Mogilar. Isso. No bairro do Mogilar. Nosso telefone de contato é 99658-4442. Fala de novo. 99658-4442. Show. Nós temos lá, aqui eu vim uniformizada, Baguá Terapias. Vestindo a camisa literalmente. Literalmente. O que a gente tem de serviço lá? Acupuntura, né? Lógico que a acupuntura a gente viu que é um monte de coisa aqui, né, Marcos? Muita orientação, dietoterapia chinesa, comportamental, estudo muito neurociência, amo neurociência, dá para aplicar. E meu esposo também trabalha comigo, quiropraxia e massoterapia. Uma delícia. Gostoso, né, Marcos? Marcos é suspeito que já passa lá com a gente. Adoro. Né? Quiropraxia então, adoro. Querem agendar, procura a rede social Baguá no Instagram, Instagram, falei errado? Não, Instagram, né? Instagram, ficou chique. E Acupuntura Milane, também tem lá o meu e do Márcio, professor Márcio Assis, tá? Então tem as redes, fácil vale de achar. Muito a pena, por favor. É legal, é bonito lá, é aconchegante, gostoso, tá? A tranquilidade. E eu vou deixar, acho que uma pergunta. Tá. É clichê e é de filósofo famoso, ok? Fala pra galera.
Você está disposto a largar aquilo que te adoece? Tem na rede social, tem uma mulher que fala assim, você ama seu filho? Você daria vida por ele? Sim. Você não faz exercício por ele? Você não faz dieta por ele? Entendeu? Você não vai melhorar a sua qualidade de vida? Você não vai viver mais por ele? Né? Falamos sobre VO2 semana passada, acho que saiu hoje sobre VO2. Tá? VO2 e longevidade. Aí eu estava aí onde você estava e o Alexandre estava aqui, que é o meu coordenador lá da ATP. Então, pensa nisso. Eu acho que é uma pergunta fantástica. Né? Fantástica. Está disposto a cuidar da saúde de forma preventiva? Procura acupuntura, não precisa ter nada. Vai chegar lá, a gente vai cuidar das suas emoções, vai cuidar da parte física, mental, até espiritual a gente cuida. Legal, né? legal. Então, atividade física, gente, vamos começar preventivamente. Não espera chegar ali na beirinha do abismo. É facinho chegar na farmácia e pedir um dinheirinho lá, comprar um remédio lá. Não é? É fácil. Tem farmácia em tudo que é lugar. Quantos locais tem acupuntura que oferece qualidade? É difícil, então denota mais tempo, não sei o quê. Mas, galera, vou você assim, falar da minha experiência de vida mesmo. Façam, tá bom? Façam. E depois entra aqui no nosso podcast e dê uma opinião de vocês, tá bom? A mesma coisa vale para o exercício. Vai lá fazer. Eu não tenho confiança, eu tenho medo. Pô, vem lá na Trainer, vem falar comigo. Aparece lá. Fala, eu assisti o podcast e eu tô com dor no joelho pra caramba e eu preciso de ajuda. Pô, é isso. A nossa missão de vida é isso. Quem escolhe a saúde, quem escolhe atender, lidar com gente, é isso. Né? Então, a gente não... o nosso prazer, o nosso alimento de vida é melhorar a vida das pessoas. Senão você escolheria outra coisa, ia ser, sei lá, arquiteto e melhorar a vida das pessoas oferecendo uma casa bonita. E a gente não escolheu isso. Tem muito aluno, né, que me vê na rede social, acho que eu sou uma pessoa um pouco inacessível, acho que de repente para você é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O Marcos, ele é muito importante, ele é o dono, eu não vou conseguir falar com ele. Gente, super acessível, eu tô lá na academia, eu encontro com ele toda hora. A gente para pra conversar. Tirar dúvida, perguntar, é a pessoa acessível. Se na sua academia você não tem contato com o dono, lá na Trainer você tem. Gente, mais uma vez agradecendo Animais, pet.animais com 2S. Agradecendo a Francine e a Rita mais uma vez. Sucesso para vocês na nova empreitada lá na nova unidade. A Trainer _ Academia. E a Milene que veio aqui dar esse show de bolas. Pô, aprendi pra caramba. Olha que interessante. Eu fiz e eu não sabia por quê. E eu melhorava. E eu não podia perguntar, que o cara mal falava português. Né? Então, mas não importa, porque eu precisava do resultado. Né? As pessoas querem fazer exercício, faz exercício, está tendo resultado, meu amigo, você está fazendo alguma coisa errada, tem coisa errada. Você está comendo, não consegue emagrecer, tem coisa errada. Fazer exercício, não consegue emagrecer, tem coisa errada. Está fazendo um tratamento, não consegue, tem coisa errada. Você tem que ter resultado daquilo que você faz. Legal. Então, você tem que procurar profissionais qualificados para isso, tá bom? Fiquem com Deus, muito, muito obrigado novamente. Estamos aqui com mais de 1h20 de novo. Olha, eu não desculpe, tem pessoas que falam assim, podia ser mais curto. Não vai ser mais curto, não. O que vai ser o tempo que é necessário, tá bom? Eu me preparo, espero ter conseguido extrair de você até mais do que você veio para falar. Que eu acho que essa é a minha função aqui, minha missão. Sim. Eu sempre coloco, mestre Pudo, eu coloco alguma coisa de exercício relacionada ao tema que a gente está falando, para agregar valor. Sim. Porque a gente está aqui, a gente está aprendendo. Você aprendeu coisas hoje, eu aprendi coisa pra caramba contigo, então, e sobrou para eles que aprenderam muito mais ouvindo o nosso podcast. Que bom. Tá bom? Obrigada. Até semana que vem, forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.